Então, pessoal, vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, tá? Bem, vamos começar falando sobre o próprio Mendel. O Mendel ele é conhecido como o pai da genética porque ao longo da vida dele ele fez uma série de experimentos e desenvolveu a base dos conhecimentos de genética que nós temos hoje. Ele era um homem além do tempo dele, porque quando ele realizou esses experimentos dele, não se tinha nenhum conhecimento sobre genética, não se sabia como que as características passavam de uma geração para outra e não existia tecnologia científica para a gente conhecer um monte de coisa que nós conhecemos hoje, como por exemplo núcleo celular, não se sabia que existia núcleo, as organelas. Por quê? Porque não existia o microscópio eletrônico, tá? O Mendel, o nome dele era Gregor Mendel, na verdade ele não tinha esse nome Gregor, ele era Johann Mendel, né? Ele veio de uma família de agricultores muito pobre e como vocês já devem ter ouvido falar antigamente, né, mais ou menos na época que ele estava jovem, que ele nasceu em 22 de julho de 1822, quando ele já estava mais jovenzinho, as pessoas só estudavam em duas condições. Ou elas vinham de famílias muito ricas, que contratavam tutores para ensinar os filhos os conhecimentos, né, ou as pessoas entravam para a Igreja Católica para estudar, assim como Mendel fez. Outras pessoas importantes na história das ciências fez isso também. Então ele virou monge, não é monge budista, é monge gregoriano, né, da Igreja Católica, por isso que o nome dele mudou de Johann para Gregor, né, aí ficou Gregor Mendel. Ele era austríaco e ele estudou justamente como que era a transmissão de característica entre quer dizer, a transmissão de características de uma geração para outra. A maior parte dos experimentos dele, ele usou a ervilha de cheiro, que nós conhecemos pelo nome científico de Pisum sativum, tá? Nesse experimento dele, ele cultivou e testou aproximadamente 28 mil ervilhas. Ele fez esse experimento dele entre 1856 e 1867, mais ou menos 7 anos. Ele passou fazendo esses experimentos que lhe levaram a um conhecimento que ele apresentou, né, para os cientistas da época e publicou numa revista científica, só que sem muita repercussão. Entre esses motivos e outros, como a falta de tecnologia, o trabalho dele não foi reconhecido. Ele não conseguiu reconhecer essas leis da hereditariedade, não conseguiu que a comunidade científica reconhecesse essas leis da hereditariedade que ele desenvolveu a partir de seus estudos, né? Aí ele teve depressão, morreu depressivo, tal, parou de produzir conhecimento científico por conta disso, e o seu conhecimento veio mais ou menos 30 anos depois de sua morte, porque outros pesquisadores reviram os trabalhos dele, viu que fazia sentido, e nessa época dessa revisão já existia, tinha acabado de descobrir o núcleo celular, o material genético, então tudo se encaixou, mas isso o quê? 30 anos depois de sua morte, né? E aí esses cientistas que fizeram essa observação de que ele estava certo, pediram reconhecimento dele como pai da genética, pediram para criar uma nova área de conhecimento, né, da biologia, que era a genética, que até então não existia, e pediram para o Mendel ser reconhecido como pai da genética. Beleza, isso foi feito. E graças a Deus o Mendel fez esses experimentos dele e produziu esses conhecimentos que dão base para a genética hoje em dia, tá? Ele desenvolveu duas leis, né? A primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, que inicialmente não tinha esse nome, mas para homenagear o Mendel, receberam o nome dele na lei, tá? E é isso. Vamos saber mais sobre os trabalhos do Mendel agora. Primeira coisa, né? O Mendel, deixa eu pegar aqui. Ele fez seus experimentos para desenvolver a primeira lei e ele concluiu que os fatores que ele chamava, não existia a palavra gene, né? Então,
ele chamava genes de fatores, tá? Então ele concluiu que os fatores seriam transmitidos aos descendentes através dos gametas, as células reprodutivas que toda a espécie tem, né? Nós, seres humanos, temos como gameta o óvulo e o espermatozoide. Os nossos genes vão para os nossos filhos através dos nossos gametas. Só que esses fatores, eles se separam durante o processo de formação do gameta, e cada gameta só leva um fator de cada par. O que é isso, né? Lembra que eu expliquei para vocês que os cromossomos estão aos pares, né? E os genes alelos são os genes que estão contidos nesses cromossomos que determinam as mesmas características. Então, digamos que aqui eu tenho um azão e aqui eu tenho um azinho. Então, aqui eu tenho um par de genes alelos, azão, azinho, tá? E o Mendel chamava isso de fatores, e ele dizia que esses pares de genes, esses pares de fatores vão se separar para poder formar os gametas, né? No caso, o óvulo e o espermatozoide. Então, vão haver óvulos que carregam o azão e vão haver óvulos que carregam o azinho, e assim sucessivamente. Como há essa separação dos fatores para formar os gametas, o Mendel diz que os gametas são puros para essa característica, né? Por quê? Porque o gameta que carrega azão só vai determinar as características de azão, e o gameta que carrega o azinho só vai transmitir as características que o azinho determina e assim por diante. A primeira lei de Mendel, né, eu falei para vocês que inicialmente tinha outro nome, ele colocou lei da pureza dos gametas, tá? Aí depois apareceu lei da segregação dos fatores. Segregação é separar, significa separar, tá? E também monohibridismo. Então, existem esses 4 nomes possíveis para a primeira lei de Mendel: lei da pureza dos gametas, lei da segregação dos fatores, monohibridismo ou primeira lei de Mendel. Todas essas leis quer dizer, essa lei que tem esses 4 possibilidades de nomes, ela diz o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, vamos traduzir isso para as palavras mais atuais. Cada característica é determinada por um par de genes que se separam na formação dos gametas, indo um gene do par para cada gameta, que é, portanto, puro, né? Esse gameta é puro para aquela característica. Nos trabalhos que o Mendel desenvolveu, na verdade, o Mendel colaborou com várias áreas da ciência. Ele era matemático, ele era botânico, ele tinha várias formações, e graças a essa formação dele de matemática que os experimentos dele na área da genética deram tanto certo, porque ele tinha dados estatísticos muito bons, e era tudo muito bem anotado, muito bem catalogado, que os cientistas conseguiram refazer esses experimentos tal qual o Mendel fez, né? E comprovou exatamente que ele estava certo. Mas esses experimentos que ele ficou tão conhecido, ele fez com o quê? Com as ervilhas de cheiro, né? Tem alguns professores que dizem que não é essa mesma ervilha que nós comemos. Eu acredito que sim, né? Que é sim essa ervilha que nós compramos aí enlatada ou em saquinho. O nome científico dela chama-se Pisum sativum. Vocês podem fazer uma pesquisa simples aí no Google, então olhar lá na latinha de ervilha que vocês vão ver esse nome Pisum sativum, né? Por que ele escolheu essa planta, essa ervilha para trabalhar? Primeiro, porque ela era de fácil cultivo. Ela não precisava de muita nutrição, não precisava de muito espaço para se desenvolver, ela era muito fácil de cuidar, né? Então, o primeiro motivo, fácil cultivo. A segunda é porque ela gerava um grande número de descendentes, e ele precisava, né, desses descendentes para analisar justamente como que a característica estava sendo passada de uma planta para outra.
Outra característica importante é em relação ao ciclo de vida. O Mendel precisava de uma planta com ciclo de vida curto, porque ele não podia esperar anos e anos e anos para dar o fruto, para ele olhar como é que eram as sementes, né? Então, imagina só se ele tivesse usado uma mangueira. Até ele plantar a semente da manga, ela crescer, desenvolver, chegar na maturidade sexual, gerar novos frutos, ele pegar essa semente, plantar e ver o que vai dar, olha quantos anos levariam, né? Então não dava, não era possível com uma planta de ciclo de vida curto. Então a ervilha de cheiro tem um ciclo de vida curto que facilitou o desenvolvimento dos experimentos de Mendel. Outra característica importante é que ela realiza naturalmente a autofecundação. Mas mesmo ela fazendo a autopolinização, a autofecundação, fazendo esse processo naturalmente, apesar de tudo isso, é possível manipular a fecundação dela e realizar uma fecundação cruzada. O que é isso, né? É eu pegar o pólen de uma planta e levar para fecundar a outra planta. Então, eu digo que é uma planta A e uma planta B, tá? Apesar dela ter a característica de ser autofecundável, autopolinizável, ela aceitava o pólen de outra planta quando a gente faz isso manualmente. Outra característica importante é que existem características bem marcantes e contrastantes na ervilha e que não se misturam, né? Vamos ver que características são essas. Existem essas características aqui: forma da semente, cor da casca, cor da vagem, né? Forma da vagem, cor da vagem, posição das flores e altura da planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características que podem ser classificadas como característica dominante e característica recessiva. E isso é muito bem marcado, ou seja, em relação à forma da semente, ela pode ser lisa ou pode ser rugosa. Isso é fácil de visualizar. Essa daqui é a lisinha, essa daqui é a rugosa. Quando eu cruzo a forma lisa com a forma rugosa, as sementes que vão nascer desse cruzamento ou vão ser lisa ou vão ser rugosa. Não existe metade lisa e metade rugosa. Elas não se misturam, tá? Cor da semente pode ser amarela ou pode ser verde. Ah, professora, mas na latinha a gente só encontra verde. Sim, a maioria delas são verdes. De vez em quando vem uma marronzinha, né? Porque a amarela na conserva fica marrom, a gente acha que está estragada, tira e joga fora, né? Enfim, é um bullying. Em relação à cor da casca, né, a cor do tegumento, uma capinha que envolve a sementezinha da ervilha, ela pode ser cinza ou pode ser branca, tá? A cor da vagem, a ervilha, ela é igual ao feijão, ela dá dentro de uma vagem, o fruto é a vagem e as sementinhas é o que a gente come. Então, a forma dessa vagem poderia ser inflada, que ela é cheia de ar, ou ela comprimida, que também pode ser chamada de sulcada. E aí dá pra gente ver as bolinhas marcadinhas, como se fosse assim a vácuo. A cor da vagem pode ser verde ou pode ser amarela. A posição das flores pode ser baixa, que nós também chamamos de axial, que é quando sai assim, ó, as flores lateralmente, ou a flor pode sair aqui no ápice, terminalmente, tá? E a planta pode ser alta ou pode ser baixa. Então, essas são as 7 características marcantes das ervilhas, tá? Marcantes por quê? Porque elas são ou dominantes ou recessivas, não tem uma mistura entre essas características quando a gente cruza as variáveis. São muito fáceis de distinguir e facilitou muito o trabalho de Mendel, tá? Vamos ver aqui uma coisa. Então, Mendel falou lá que na hora de formar os gametas, os genes se separam. Vamos ver como que é isso aqui. Então, eu tenho uma célula somática, que é uma célula diploide, que vai originar as células gaméticas, que nós chamamos de células germinativas. Aqui eu coloquei um par de gene homozigoto dominante, Rzão, Rzão, e aqui um par de gene homozigoto recessivo, Rzinho, Rzinho. Na hora que essa célula aqui vai formar os gametas, o que ela faz? Separa. Então, ela sempre vai formar gametas carregando o gene Rzão. Enquanto o par de
homozigoto recessivo, essa célula que tem um par homozigoto recessivo, sempre vai formar gametas com esse gene recessivo, porque ela só tem recessivo para oferecer. Agora, uma célula, né, somática, que tiver um par de genes heterozigoto, o que ela vai formar? Ela tem duas possibilidades de gameta. Ela vai formar gametas carregando Rzão e gametas carregando o Rzinho, né? Isso aqui vai se separar para formar os gametas, é o que o Mendel diz, né? Os genes se separam na formação do gameta e esses gametas sempre são puros para essa característica. Por que sempre são puros? Porque esse gameta que carrega o Rzão vai transmitir as características do Rzão e esse gameta do Rzinho vai transmitir as características do Rzinho. Não tem como esse gameta aqui mandar determinar alguma coisa que o Rzão tem. Por quê? Porque ele não tem, né? Ele é Rzinho e esse daqui é Rzão. Por isso que o Mendel falava que os gametas são sempre puros. Qual é a proporção? A probabilidade é 1 para 1. Né? 1 para 1. 50% de chance dos gametas saírem, né, com Rzão e 50% de chance dos gametas saírem com Rzinho. Vamos lá então para o experimento da primeira lei de Mendel. O que aconteceu? Ele pegou, para começar seus experimentos, duas plantas que eram puras. Para qualquer uma daquelas 7 características, aqui nós vamos trabalhar com cor da semente. A semente pode ser amarela, deixa eu pegar aqui outra cor. A semente pode ser amarela ou a semente pode ser verde, né? E aí, o que o Mendel fez? Pegou essas duas plantas que ele chamava de pura, né? Pura, para ele, quer dizer que é homozigótica. Ele sabia que essas plantas aqui eram uma pura amarela e uma pura verde, porque essa planta amarela sempre gerava descendentes com ervilhas amarelas. E essa daqui sempre gerava descendentes com ervilhas verdes. Essa primeira geração ele chama de geração P ou geração parental. Aí ele promoveu a fecundação cruzada entre essas duas. O que ele fez? Chegou aqui na amarela, cortou os estames de todas as flores do pé dela, né? O estame é a parte da flor que contém o grão de pólen. E colocou num potinho e colocou lá, amarela. Aí ele chegou aqui na planta verde, cortou todos os estames das flores, de todas as flores, né? E colocou num potinho e colocou assim verde. Aí ele voltou na amarela com o pólen da verde, melecou um pincel nesse pólen e esfregou lá na parte feminina da flor para o grão de pólen entrar e fecundar a oosfera. A mesma coisa ele fez com a verde, só que usando o grão de pólen da amarela. Com isso, é como se uma ficasse grávida da outra. O que aconteceu, né? Ele tenta demonstrar isso aqui, ó. A planta azão, né, que é uma pura amarela, sempre gera gametas contendo azão. E a verde, que é uma homozigota recessiva, sempre gera gametas carregando o gene recessivo. Então, ele tentou representar essa fecundação que ele fez cruzada. Combinou esse gameta com esse gameta azinho, gerou planta azão-azinho. Agora a combinação desse gameta com esse gameta, outra planta azão-azinho, né? Agora esse gameta com esse gameta, azão-azinho, agora esse gameta com esse gameta, azão-azinho. Então aqui ele demonstrou que no cruzamento entre uma homozigota amarela, né, pura, e uma verde pura, vão sair os descendentes sempre amarelos. 100% das filhas dessa geração aqui, que nós chamamos de geração da filiação 1, ou simplesmente F1, todas elas nasceram híbridas, né? Que ele não tinha a palavra heterozigoto, ele usa a palavra híbridas, e todas com um fenótipo amarelo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de cruzamento representado nesse esquema aqui, não. Eu gosto de fazer um outro tipo de cruzamento, que é o cruzamento com o quadro de Punnett, que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem do que eu estou falando. Eu gosto, gente, isso aqui, ó.
quadro de punete é tipo um... Opa! O quadro de punete é um jogo da velha, tá? Aqui organiza os gametas de uma planta, azão. Não, peraí. Chega a tá torto, né? Deixa eu organizar aqui direitinho. Ó, essa planta aqui sempre gera um tipo de gameta, azão. A planta verde só gera um tipo de gameta, azinho. Todas as plantas que nascem desse cruzamento são azão-azinho. Então, elas são híbridas, né? Elas são heterozigotas nas palavras atuais. E 100% dessas plantas nasceram o quê? Amarelas, tá? Amarelas. 100% delas. Aí o Mendel ficou meio que assustado. Como assim assustado? Ué, ele cruzou a verde com a amarela e tanto as que nasceram da verde quanto as que nasceram da amarela, todas são amarelas. 100% das ervilhas que saiu desse cruzamento são amarelas. O que aconteceu com a característica verde? Aí ele pegou e deixou essa planta se autofecundar. Se autofecundar, né, cruzar ela com ela mesma, né, ela se autofecundar, então tá aqui o cruzamento de uma azão-azinho versus outra azão-azinho. O indivíduo azão-azinho libera dois tipos de gameta, o azão e o gameta carregando azinho. Aqui é a mesma coisa, porque não é azão-azinho, né, tá aqui. Aí ele fez a combinação desses gametas, ó, azão com azão, gerou a planta azão-azão. Aí aqui ele combinou o gameta azão com o gameta azinho, levou uma planta azão-azinho. Aqui ele levou a combinação de um gameta azinho com um gameta azão, formação de uma planta azão-azinho. E aqui a combinação de dois gametas carregando azinho. Se eu for fazer isso no quadro de punete que eu gosto, ó, eu acho que fica mais organizado do que esse tipo de cruzamento que demonstrou aí nessa imagem, tá? Usando o quadro de Punnett, eu boto os dois gametas dessa planta aqui desse lado e os dois gametas da outra planta ali daquele lado, tá? Então aqui são os gametas e aqui dentro eu vou juntar os gametas para ver como que elas podem ser, para ver como que a combinação desses gametas pode ocorrer. Como que é, ó? Aqui, azão, azão. Juntei esse gameta com esse gameta. Aqui, azão, azinho. Porque eu juntei esse gameta com esse gameta, né? Com esse gametazinho. Aqui, outro gametazão que vem lá de cima, combinando com o gametazinho. Por que que eu não boto o azinho na frente? Porque o azinho é recessivo, ele vem depois do dominante. E aqui, ó, uma combinação de dois genes recessivos. Então, tá igualzinho, ó. Um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Essa geração, ela é chamada de geração F2 ou filiação 2, tá? Tanto faz. E aí, ó, vamos prestar atenção aqui, ó, na proporção fenotípica. O que a proporção fenotípica diz? Opa! O que a proporção fenotípica diz, né? Fenotípica não, primeiro vamos lá na genotípica. O que a proporção genotípica diz? Ela diz que quando eu cruzo, né, dois indivíduos heterozigotos, vai sair um indivíduo homozigoto dominante, azão, azão, ó, né? Ele representa 25% dessa amostra. Dois indivíduos heterozigotos, azão, azinho, que representa 50% dessa amostra, e um indivíduo azinho, azinho, que representa 25% dessa amostra. Olha aqui se não bateu, ó. Um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Isso é a proporção genotípica, né? Falando quais os possíveis genótipos que vão sair desse cruzamento. E aqui na proporção fenotípica eu vou falar do fenótipo, da cor. Não é cor amarela e verde, tá? Essas três ervilhas aqui são amarelas. Então, 3 amarelas para umazinha que saiu verde. Se eu quiser colocar isso em porcentagem, 4
4 ervilhas representam 100, certo? Cada uma 25%. Então, 25 mais 25 mais 25, 75%, enquanto 75% amarelo e 25% verde. Esse foi o experimento de Mendel, tá? Aí ele tirou as conclusões dele, né? Quais são as conclusões que ele tirou? Lá no início nós vimos que os genes seriam transmitidos aos descendentes através dos gametas, né? Porque ele utilizou um dos gametas que seria o grão de pólen. O grão de pólen, na verdade, ele não é um gameta, mas ele vai originar um gameta, tá? Lá quando ele formar o tubo polínico. E ele percebeu que esses genes eles se separam durante a formação desses gametas e que esses gametas são puros para essas características. Por que são puros, né? Porque elas carregam um gene que determina uma característica. Então, o azinho aqui está até sendo representado com verde por causa disso, certo? Então vamos lá, o que é essa tabela de Punnett que eu falei para vocês? Ela é uma tabela que nós fazemos para organizar os gametas, né? Quando eu cruzo dois indivíduos heterozigóticos, que o Mendel chamava de híbridos, né? Eu vou ter essa tabela de Punnett aqui. Então aqui está fazendo cruzamento entre um indivíduo que é macho, azão, azinho, com um indivíduo que é fêmea, azão, azinho também, né? Então colocou aqui, ó, os gametas masculinos, os gametas femininos, os gametas masculinos, e aqui juntou os gametas, tá? Bem bonitinho. Posso fazer isso para qualquer letra, inclusive, né? Qualquer letra eu posso representar o gene sem problema nenhum. Vou fazer aqui, ó, um cruzamento Bzão, Bzinho versus Bzão, Bzinho. Vou fazer o quadro de Punnett. Quais que são os gametas que o indivíduo heterozigoto com B produz? Ele vai produzir o gameta Bzão, o gameta Bzinho. Como são dois heterozigotos, né? São os mesmos gametas, ó. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Mas da onde que eu tiro esses gametas? Simples, simples, simples. Vou fazer as marcações aqui para vocês verem, né? Ó, Bzão tá aqui e tá aqui, certo? Vou pegar outra cor. O Bzinho tá aqui e tá aqui, né? Esse Bzinho. Vou pegar outra cor. Esse Bzão tá onde? Tá aqui e tá aqui. Mais uma corzinha, tem que ser uma corzinha clarinha. Esse Bzinho, ó, tá aqui e tá aqui, tá? Eu só tenho que reparar como aqui, ó, o Bzão, como ele é dominante, ele fica sempre na frente do recessivo, certo? Bem, sempre que eu cruzar, gente, dois indivíduos heterozigotos, não importa a letra que eu usar, se for dois heterozigotos, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Qual que é o resultado fenotípico? 3 para 1. 3 com a característica dominante para 1 com a característica recessiva. Se eu for trabalhar a cor da semente, 3 amarelos para 1 verde. E o genotípico? 1 para 2 para 1. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo, tá? Esse daqui é o método de fazer cruzamento pela tabela de Punnett, que é o que eu prefiro fazer, que eu acho que fica mais organizado. Mas existem outros métodos também que o pessoal diz que é mais simples, como, por exemplo, esse aqui, que parece matemática, né? Os fatores. Então, olha aqui, ó, o gene azão, né? O primeiro fator combinando com o primeiro fator aqui, certo? Aí gerou ao indivíduo azão, azão. Agora vamos pegar o primeiro fator combinando com o segundo fator, tá? Combinando com o segundo fator, azão, azinho. Vamos pegar agora a combinação do segundo fator aqui, combinando com o primeiro fator de lá, azão, azinho, tá aqui. E vamos pegar agora
esse segundo fator aqui, combinando com o segundo fator da segunda parte, Azinho, Azinho, né? É aquele do chuveirinho de matemática, certo? É um método que o pessoal diz que é mais simples, porque não tem que fazer a tabela, o resultado dá o mesmo, ó, fenotípico 3:1 e genotípico 1:2:1, né? Dá o mesmo resultado. O aluno faz o que ele preferir. Eu, Janaína, prefiro o quadro de Punnett. Então tem o método simples, o quadro de Punnett e esse das setinhas aqui que eu acho mais complexo, que dá mais uma bagunçadinha, tá? Então vamos ver um exemplo aqui da aplicação da primeira lei em outras coisas que não sejam ervilhas. Então aqui eu tenho esse coelhinho, né? Coelho. Existe várias cores de coelho, marrom, cinza, acinzentado, tem um vermelho para marronzinho, e tem o branquinho, que é um albino, não é que ele tem a cor branca, tá? Na verdade, o pelo dele não tem pigmento, porque existe um par de gene que determina se vai permitir a manifestação do pigmento ou não. Esse par de genes, e aí existe uma combinação de genes que bloqueia a manifestação do pigmento, que é o azinho azinho. Então, todo indivíduo que for azinho azinho para o par de gene de cor, ele vai ser branco, que significa ausência da cor, ausência do pigmento naquela estrutura corpórea, tá? Então, isso aqui nós chamamos até de albinismo. Então, existe, pessoal, o que nós chamamos de fenótipo e genótipo, né? Vou escrever aqui. E para vocês, está em que cor? Minha caneta está no azul. Existe o que nós chamamos aqui de fenótipo. Droga. Fenótipo, tá? E existe o que nós chamamos de genótipo. O fenótipo são as cores, então o coelhinho pode ser colorido, droga. O coelhinho pode ser colorido, ou o coelhinho pode ser albino, que é esse branquinho. E qual é os genes, né, para isso? O colorido é uma característica dominante. Então, a figura que está usando a letra A, eu vou usar A também. Então, o genótipo de quem é colorido, obrigatoriamente tem que ter um azão dominante. Então, se o colorido é a característica dominante, ele tem duas possibilidades de genótipo. Pode ser azão-azão, como também pode ser azão-azinho. Tanto o homozigoto dominante como o heterozigoto determinam a característica do colorido. Quer dizer que é um par de genes só que permite que outro par de gene manifeste seu pigmento. E o albino vai ser o recessivo, o azinho-azinho. Quem tem esse par de gene recessivo aqui é albino. Por quê? Porque ele bloqueia a ação de outro par de gene que era para produzir pigmento, mas está bloqueado por esse par azinho-azinho. E aí o que aconteceu aqui nesse esquema aqui? Pegaram uma geração P, esse coelho aqui é colorido e ele é puro, né? Ele é homozigoto, azão-azão. E esse coelhinho aqui é recessivo, é branquinho, azinho, azinho. Esse coelhinho azão, né, digamos que seja a fêmea, vai sempre produzir óvulos carregando o gene azão, porque ela só tem o azão para oferecer. Enquanto o coelhinho, né, que eu vou dizer aqui que é o macho, ele vai produzir espermatozoides sempre carregando azinho, porque é o único gene que ele tem para essa característica. Juntou aqui o azão da mãe com o azinho do pai, formou um coelho colorido, azão-azinho, que eu chamo de F1. Se eu cruzar esse coelho heterozigoto com outro coelho heterozigoto, olha o cruzamento que eu vou ter, ó. De um lado a fêmea, né,
azão, azinho, do outro lado, macho, azão, azinho. Juntou aqui, ó, azão com azão, formou o coelho azão, azão. Juntou aqui o gameta azinho com o gameta azão, que veio daqui, ó, certo? Formou um coelho azão, azinho. Aqui eu peguei esse gameta azão, que veio de cá, e peguei esse gameta azinho que veio daqui e formou um coelho heterozigoto, azão, azinho. E aqui pegou os dois recessivos, ó, veio daqui e veio daqui, formou um coelho azinho, azinho. Então esse daqui vai ser albino e os outros três são coloridos. Olha a proporção que Mendel disse, proporção fenotípica, 3 com a característica dominante para 1 com a característica recessiva. E a proporção genotípica? 1, 2, 1. 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Sempre que eu cruzar dois indivíduos heterozigotos, como esse daqui, ou seja, azão, azinho versus azão, azinho, eu sempre vou ter a proporção fixa, tanto a genotípica de 1 para 2 para 1, como a proporção fenotípica também vai ser fixa, 3 para 1, tá? Outras características do albinismo, outras situações aí do albinismo, vocês devem ter ficado curioso, né? Ó, pessoas podem ser albina, como esse senhor aqui, jacaré, qualquer bicho pode ser albino, né? Porque todo mundo tem ou não a manifestação do pigmento, tendo o azinho, bloqueia a manifestação do pigmento. Ó. Uma cascavel, um jacaré, um leão, uma onça não, desculpa, isso aqui é um tigre, um macaquinho, né? Tem mais coisas, ó, uma lhama, tartaruguinho, pavão, pinguim, coelho que é super conhecido, um esquilo, né? Enfim, sempre vai ser a mesma coisa. Um par de gene recessivo que bloqueia a manifestação de um outro par de gene que era para produzir um pigmento. Vamos ver outras características que, né, para a gente ver as versões dominante e recessivo. Porque aqui no albinismo, a característica recessiva dá com que o bicho seja branco. E a característica dominante que ele seja colorido. Existem sempre uma característica dominante e uma recessiva, para a maioria das heranças que nós temos. Então aqui, olha, no caso da orelha, quando eu tenho o lóbulo solto, aqui, ó, o lóbulo solto da orelha, que é essa voltinha aqui, ó, é uma característica dominante em relação ao lóbulo aderente. Olha como que essa orelhinha aqui é diferente, tá? Essa aqui é uma característica recessiva, essa daqui é uma característica dominante. Cabelo castanho em relação ao cabelo claro, né? Loiro, né? Recessivo e dominante. Aqui na frente do nosso cabelo, né? Ele pode ter uma forma arredondada ou pode ter a formação desse Vzinho aqui, ó, que nós falamos de bico do cabelo ou bico de viúva, porque forma um V, né? Ou é redondo ou forma o bico. Característica dominante, característica recessiva. Sardas, característica dominante, ausência de sardas, característica recessiva. Tem gente que bota a língua assim para fora e consegue enrolar ela, isso é uma característica dominante, e tem gente que não consegue, eu não consigo, então a minha língua fica assim, certo? Ah, professora, mas a maioria das pessoas não tem sarda, tá? Não é porque a característica é recessiva que vai ter poucos indivíduos que apresentam aquela característica. Olha só os olhos azuis. Olhos azuis, olhos claros, na verdade, é uma característica recessiva a olhos, em relação a olhos coloridos. Mas aqui na nossa região, a maior parte das pessoas tem os olhos coloridos, né? É uma característica dominante, mas a maioria das pessoas tem essa característica. Não é porque é uma característica dominante, é devido à amostra da população. Se a gente for lá no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas tem os olhos claros. Então, olhos claros
lá no Rio Grande do Sul é característica dominante? Não, ela continua sendo característica recessiva, só que aquela amostra da população tem mais indivíduos com genes recessivos do que com genes dominantes. Então, por isso que os olhos claros para lá é tão comum, tá? Vamos fazer alguns cruzamentos aqui, ó, testar os cruzamentos. Eu coloquei para um par de gene, né, que a gente está estudando só a primeira lei de Mendel, para um par de gene, eu coloquei aí todos os cruzamentos possíveis para a gente fazer. Então, o indivíduo azão vai liberar qual tipo de gameta? Todos eles carregando azão, porque ele só tem isso para oferecer. Cruzando com outro azão, também vai liberar gametas com azão, né? Se eu colocar isso no quadro de Punnett, eu só preciso de uma linha e uma coluna para colocar esses gametas, tá? Aqui dentro eu junto os gametas e todos os indivíduos que nascerem desse cruzamento vão ser iguais aos pais, homozigoto dominante. Proporção genotípica, 100% dos indivíduos azão. Proporção fenotípica, o exercício pediu para trabalhar com amarelo e verde, tá? Então, eu tenho 100% dos indivíduos aqui amarelos, certo? Amarelos. Aqui já é diferente, já é um homozigoto dominante cruzando com heterozigoto. Qual gameta que esse libera? Todos os gametas só vão carregar azão, porque ele só tem isso para dar. Agora aqui é diferente. Aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui vão formar gametas carregando azão e gametas carregando azinho. Vou colocar isso no quadro de Punnett. Azão e azinho. Juntei azão com azão, juntei azão com azinho. Proporção genotípica, 50% dos indivíduos vão ser azão e 50% dos indivíduos vão ser azinho. Proporção fenotípica, azão, quem tem um azão não é amarelo, esse tem azão e esse tem azão. Então, 100% dos indivíduos são amarelos, certo? Ah, professora, faz o outro cruzamento no tipo do chuveirinho. Beleza. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou combinar azão com azão, vai formar azão. Vou combinar azão com azinho, vai formar um indivíduo azinho. O resultado deu o mesmo do quadro de Punnett. Tem gente, pessoal, que faz o quadro de Punnett ou esse cruzamento aqui repetindo os gametas. Eu, Janaína, não gosto de que os meus alunos façam isso, porque o risco de você errar é maior, tá? Como assim? Vou fazer aqui no cantinho para você ver, ó. Aqui só sai gameta azão, mas tem gente que na hora de fazer o quadro de Punnett bota o azão duplicado. Como assim? Assim, ó, azão e azão. Aí aqui, azão e azinho. Ah, Janaína, mas o resultado vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo sim, mas o risco de você interpretar esse resultado diferente e errar, principalmente na hora do nervosismo, é grande. Aqui, ó, saiu 4 indivíduos, né? 50% dos indivíduos azão, 50% dos indivíduos azinho. Mas se eu for pôr isso em proporção 2 para 2, será que eu vou lembrar que eu tenho que simplificar na hora do Enem, na hora do nervosismo? Porque quando for lá para marcar alternativa, não vai ter uma alternativa assim não, ó, 2 para 2. A alternativa não vai estar assim, a alternativa vai estar 1 para 1, tá? Então, o meu conselho de uma professora que já está há 10 anos ensinando isso daqui, vendo os alunos irem para vestibular e para Enem, né? No momento que a gente fica sempre nervoso. Não dupliquem os gametas iguais.
não só gera gameta azão, então trabalha só com um azão, não bota dois aqui não, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse cruzamento aqui, ó, azão, azão versus azão, azinho, muito simples, né, gente? Ó, aqui sai azão, aqui sai o quê? Sai azinho. Juntei os dois, saiu o indivíduo, azão, azinho. Posso fazer assim, posso fazer pelo quadro de Punnett, né, ó, azão, azinho, azão, azinho. Posso simplesmente combinar? Posso, né? Proporção genotípica. 100% dos indivíduos são azão, azinho. Proporção fenotípica, 100% dos indivíduos são amarelos, tá? Ah, professora, mas assim, por que a senhora sabe que é amarelo? Porque aqui o exercício está pedindo para a gente trabalhar sendo azão amarelo e azinho verde. Quer dizer que é a característica dominante, aqui o gene azão, né, na versão dominante. Por isso que eu sei. Vamos aqui para esse outro, né? Aqui, ó, azão, azinho versus azão, azinho. Aqui eu tenho dois tipos de gameta, né? É aquele cruzamento que a gente já conhece. É o cruzamento entre dois heterozigotos. Eu já sei o resultado disso daqui? Sei. Proporção genotípica 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica 3 para 1. Ah, mas a senhora sabe porque a senhora já dá aula disso daqui há 10 anos. Não. Toda vez que eu cruzar dois indivíduos heterozigotos, o resultado vai ser esse daí. Quer ver como que eu tô certa? Azão, azinho, azão, azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Um indivíduo azão, azão, dois indivíduos azão, azinho, um indivíduo azinho, azinho. Esses aqui são amarelos, amarelos, e esse daqui é o que? Verde. Ó, aqui, ó, proporção certinha, tá? Esses cruzamentos aqui são fixos, é uma lei, gente. Lei é aquela história, ela é obedecida, né? A primeira lei de Mendel. Aqui é o cruzamento, ó, de um heterozigoto versus um homozigoto recessivo. Então, daqui vai sair o gameta azão. Peraí que ficou bagunçado aqui. Aqui vai sair. Aqui vai sair o gameta azão e o gameta azinho. Aqui vai sair o gameta azinho. Vou fazer o meu quadro de Punnett. Azão, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Proporção genotípica, 50% azão, azinho, 50% azinho, azinho. Proporção fenotípica, 50% amarelo, 50% verde. Ficou parecendo um 6, né? É um 0. Aqui é um 0. E esse último cruzamento aqui, um heterozigoto vezes... Opa, aqui tá errado. Aqui não era para ser não, porque isso aqui tá igual a esse cruzamento. Aqui, esquece. Esse cruzamento aqui, ó, é 2 homozigoto recessivo. É azinho, azinho versus azinho, azinho. Aqui só sai um gameta, que é azinho. Aqui só sai um gameta, que é azinho. Posso fazer direto? Posso. Posso fazer no quadro de Punnett? Posso também. Azinho, 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 azinho. Proporção genotípica, 100% dos indivíduos desse cruzamento, azinho, azinho. Proporção fenotípica,
100% dos indivíduos desse cruzamento são verde. Pronto, tá? Aí são os 6 cruzamentos possíveis para um par de gene, tá? Um par de gene. Sempre que vocês fizerem esses cruzamentos, os resultados vão ser os mesmos. Não importa qual letra vocês usarem, tá? Não importa qual exemplo for, é do albinismo, é da cor dos olhos, é de ervilha, da cor da ervilha, da forma da ervilha, é do tipo de flor da ervilha. Esses cruzamentos sempre vão ser exatos, fixos, com esses valores, com essas proporções sempre, tá? E você sabendo disso daqui, você ganha muito tempo na resolução de questões. Muitas questões de Enem só trabalham essa parte aí das proporções serem fixas. E você sabendo já de cabeça quais são essas proporções desses 6 cruzamentos, você não vai perder tempo fazendo cruzamento, né? Você já vai direto na resposta. Então, tá aí a dica para vocês, tá? Vamos continuar aqui com mais um exercíciozinho. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, significa o quê, né? Letra A, um cruzamento onde se considera apenas um gene. É isso que fala a primeira lei de Mendel? Não, né? Não fala de um gene, fala um par, né? Um par de genes. Um cruzamento de 2 genitores homozigotos contrastantes, até tem, lá no início do experimento, tem os 2 homozigotos contrastantes, né? O azão versus azinho. Mas toda a primeira lei só fala disso? Não. A primeira lei, ela fala o quê? Que cada característica é determinada por um par de fatores e esses fatores se separam durante a formação dos gametas. Então tá aqui, letra D, a separação de um par de alelos durante a formação dos gametas. Um par de alelos se separa para formar os seus gametas. Gameta carregando o alelo azão e gameta carregando o alelo azinho. É isso que diz, né? Terceira questão aqui, a proporção fenotípica encontrada na descendência do cruzamento entre indivíduos heterozigotos para 2 caracteres com dominância completa. Heterozigoto para 2 caracteres, né? 2 caracteres, tá aqui, o azão e o azinho. Peraí. Ficou bom não esse negócio aqui. Escrever com marcador. Escrever tem que ser com a caneta mesmo. Aqui, azão, azinho. Um par de caracteres. Ele chama caractere de gene, né? Então, um par de caracteres, um par de fatores, tá? Ele vai se separar, certo? Para formar os gametas. E esses indivíduos azão, azinho, né? Quando cruzados entre si, ou seja, 2 heterozigotos, cruzamento entre indivíduos heterozigotos, sempre vai ter a mesma proporção na fenotípica, que é o que a questão está pedindo, vai ser 3 indivíduos com a característica dominante para um com a característica recessiva, né? Então, 3 para 1. Acabei de falar com vocês agorinha. Várias questões, você sabendo simplesmente que essas proporções são fixas, você resolve e vai-se embora para outra questão. A pelagem das cobaias, tá? Vamos resolver esse exercício aqui. Primeiro eu vou pegar um marca-texto, a pelagem das cobaias. Então tá falando de pelo de algum bicho que serve como cobaia, não importa qual. Essa pelagem pode ser arrepiada ou lisa. Então aqui tá me dando 2 fenótipos. Eu, Janaína, gosto de interpretar bem direitinho os enunciados antes de ir para a resolução, porque é um diferencial na genética essa interpretação do enunciado, viu, gente?
dependendo da presença do gene Lzão, que é o dominante, tá? E do gene recessivo, que é o Lzinho. Só que observem que até aqui ele não falou pra gente se arrepiado ou liso é dominante, ele não falou. Vamos continuar. O resultado do cruzamento entre um macho liso com uma fêmea arrepiada heterozigota. Aqui ele falou pra gente qual a característica que é dominante. É a característica heterozigota, né? Por quê? Porque a dominante, ela sempre vai ter duas possibilidades de genótipo, porque basta um gene dominante que já dá a característica dela. Então, a característica arrepiada é a característica dominante, porque ela tem a versão heterozigota. Eu, Janaína, gosto de fazer, para resolver as questões, isso aqui, ó. Uma tabelinha para organizar fenótipo e... Opa! Deixa eu tentar fazer isso daqui melhorzinho. Olha as coisas nessa caneta. Fenótipo e o genótipo, tá? Fenótipo pode ter dois, o exercício falou. Pode ter o arrepiado e pode ter o liso, né? O arrepiado tem a versão heterozigota. Isso quer dizer que ele pode ser azão-azinho. Se ele pode ser azão-azinho, também tem o genótipo azão-azão, né? Por isso que eu sei que o arrepiado é a característica dominante e o liso é a característica recessiva, tá? Só que ele não usou A não, ele usou outra letra. Eu vou fazer igualzinho ele está pedindo no enunciado, tá? Ele usou a letra L, Lzão, Lzinho e Lzão, Lzinho. Uma regra que nem sempre é seguida é a gente usar a letra da característica recessiva, né? Então, como usou L, eu já poderia matar aqui, ó, que a lisa é a recessiva. Mas como eu já vi alguns pegas, né, com essa questão da letra, eu prefiro analisar tudo, certo? Então, liso, quem vai ser liso? Quem tem os dois recessivos, Lzinho, Lzinho. Aí ele pede então para a gente fazer o cruzamento de um macho. Esse macho, ele é liso, com uma fêmea arrepiada, certo? Arrepiada, e ele quer saber como que vai ser o resultado desse cruzamento, ou seja, como serão os filhotes. Como que eu faço isso? Se o macho ele é liso, ele é Lzinho, Lzinho. Se a fêmea, o próprio exercício já me diz que ela é arrepiada heterozigota, ela é Lzão, Lzinho. Então é esse cruzamento aqui que eu tenho que fazer. Como que eu faço ele, meu gente? Eu, Janaína, gosto do quadro de pulete. Lzinho, Lzão, Lzinho. Aqui eu vou juntar Lzão com Lzinho e aqui Lzinho, Lzinho. Como que vai ser a minha proporção genotípica? 50% dos filhotes desse casal vão ser Lzão, Lzinho e 50% desse casal vai ser Lzinho, Lzinho. E a proporção fenotípica? Lzão não é arrepiado? 50% arrepiado e 50% liso. Tá aqui. Vamos ver qual alternativa que bate? 50% liso e 50% arrepiado heterozigoto. Os que são arrepiados são heterozigotos? São. Achei já a resposta. Letra A. AB, 50% arrepiado e 50% liso heterozigoto. Tem liso heterozigoto? Não tem. Tá vendo onde é que tá errado? 100% arrepiado? Não. Não saiu 100%, saiu 50%. 100% liso? Também não.
25% arrepiado, 25% liso e 50% arrepiado. Não, o resultado é muito claro, 50% arrepiado e 50% liso, tá? Letra A aí, belezinha. Próximo exercício. Eu adoro esse exercício, eu acho ele bem legalzinho. Em uma raça bovina, ou seja, uma raça de boi, vaca, essas coisas, né? Os animais podem ser mochos e aí carregam um Mzão, são dominantes, já falou aqui. E animais com cornos quer dizer que é com chifre, tem Mzinho. Então o exercício já me deu fenótipo e genótipo, tudo separado, organizado, o que é dominante e o que é recessivo. Eu, Janaína, gosto de fazer essa tabelinha para organizar. Fenótipo, tá? E o genótipo. Professora, eu prefiro fazer direto. Pode fazer direto. Eu, Janaína, gosto de organizar. Então, os bovinos, né? Eles podem ser mochos. Pronto. Eles podem ser mochos, tá? E para ele ser mocho, o próprio exercício me diz que ele tem um Mzão. Então, eu vou colocar aqui, ó, Mzão, Mzão, ou Mzão, Mzinho. E o bovino também pode ser corno. Então, como o exercício falou que é uma característica recessiva, Mzinho, Mzinho. O que é corno, gente? É o bichinho que tem aqui, ó, o chifre, tá? Aqui o chifrinho, o olhinho da vaca, o narizinho, certo? E o mocho é o que não tem chifre, tá? Aqui, aqui. Aí vamos lá, continuar nos exercícios. Um touro mocho foi cruzado com duas vacas. Então, um touro, tá? Ele é mocho, ele foi cruzado com duas vacas. Eu faço esse heredograma para me organizar. Essa daqui eu vou chamar de vaca 1, essa daqui eu vou chamar de vaca 2, tá? Com a vaca 1, que tem cornos, o exercício falou que essa vaca tem corno. Ele teve um bezerro, né? E esse bezerro, ele é mocho. O exercício que está me falando esses dados. Com a vaca 2, que é mocha, ele teve um bezerro que é corno. Está lá no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o genótipo dos animais citados. Então, eu preciso saber o genótipo do touro, da vaca 1 e da vaca 2. Como que eu vou fazer isso? Analisando os descendentes e os ascendentes. Vou começar por todo mundo que é corno, ó. Quem é corno, Mzinho, Mzinho. Então, a vaca 1, Mzinho, Mzinho. Mocho tem pelo menos um Mzão, o outro eu não sei, né? Corno, Mzinho, Mzinho. E mocho tem pelo menos um Mzão, o outro eu não sei. Agora, como que eu vou preencher esses espaços que estão faltando? Analisando os descendentes, ó. Um corno cruzou com um mocho e deu um mocho. Esse Mzão veio do pai, porque a mãe é corno, ela tem que mandar um Mzinho. Então, já achei aqui, ó, Mzinho, certo? Aqui nesse cruzamento tá faltando o gene daqui e o gene daqui. Fácil de descobrir se eu olhar para esse bezerro que é corno. Porque se ele é Mzinho, Mzinho, ele tem que ter recebido um Mzinho daqui e um Mzinho daqui. Pronto, descobri de todo mundo, até de quem não precisava. O touro, ele é heterozigoto. A vaca 1 é homozigota recessiva. E a vaca 2 também é heterozigota. Mzão, Mzinho. Qual a alternativa que dá certo? Aqui dá e aqui dá. Mzinho aqui e aqui. E a vaca 2 heterozigota aqui, tá? Achei já o resultado. Letra A. Pronto. E o nosso último exercício,
ele é um exercício muito simples, ó. Nas ervilhas, a cor vermelha da flor é condicionada por um gene dominante Bzão e a cor branca pelo seu alelo recessivo Bzinho. Até aqui só encheu linguiça, porque a questão começa mesmo daqui para frente, ó. Que tipos de gametas produzem as plantas? Bzão, 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 Bzinho, quer dizer, Bzão, Bzão, Bzim, Bzim e Bzão, Bzão. Aqui quer que faça cruzamento? Não, minha gente, essa questão é bem facinha. Eu já vi várias questões do Enem como essa. Só quer saber os gametas. Uma planta que é Bzão, Bzão, só tem o gene Bzão para oferecer. Então, 100% dos seus gametas vão carregar Bzão. Uma planta que é Bzinho, Bzinho, só tem o Bzinho para oferecer para os seus gametas. Então, 100% dos gametas vão carregar o gene recessivo. Agora, uma planta que é Bzão, Bzinho, ela tem duas possibilidades. Alguns gametas com Bzão e alguns gametas com Bzinho. Qual a possibilidade? 50% de chance dela produzir gametas com Bzão e 50% de chance de produzir gametas com Bzinho. É só isso, tá? Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais aí o conteúdo, tá? Até mais!